Eu acho que para qualquer ser humano minimamente entendido de qualquer coisa, dá para perceber que o governo Lula não é um governo de esquerda. E aqui eu nem vou entrar no mérito daquele argumento que algumas pessoas utilizam e que eu gosto desse argumento, mas não vou usar, de que o Lula e o PT nunca foram de esquerda, tá? Eu nem vou entrar nesse mérito. Eu vou me apegar especificamente em episódios mais recentes da nossa política para mostrar como que não existe esquerda no Brasil. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então sejam bem-vindos aqui, se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha e vambora. Eu acho que todo mês, ou toda semana, praticamente, surgem notícias que a gente pode começar a utilizar como um argumento de que o Lula e o governo atual dele não são governos de esquerda. A gente teve o episódio mais recente, que foi até um post que o Jones Manuel fez, mostrando a comemoração do atual governo em decretar, em anunciar que esse governo realizou quantidades recordes de parcerias público-privadas, mais inclusive do que no governo Bolsonaro e do que no governo Temer, que são governos explicitamente de direita. E essa quantidade enorme de parcerias público-privadas, de PPPs, que o atual governo fez, começa a colocar em xeque uma questão de tipo assim, bom, o governo está entregando para a iniciativa privada boa parte da infraestrutura estatal que nós temos, abrindo licitação para tudo, para reserva florestal, para porto, para rodovia, para ferrovia, para tudo. Lógico que dentro daquela lógica de perseguir a todo custo o tal do arcabouço fiscal, que é o grande projeto econômico apresentado pelo governo lá em 2023, no início de 2023, né? Que quer a todo custo arrecadar, cortar gastos, porém de maneira social, sempre no amor, para poder mostrar para o mercado financeiro que você está fazendo por onde pela tal da responsabilidade fiscal, como se ter superávit na economia fosse sinônimo de sucesso e de desenvolvimento. Pega aí todos os países desenvolvidos hoje, nenhum deles cresceu buscando a todo custo um superávit, tá? Então já começa errado por aí. Eu já poderia utilizar esse argumento de cara para mostrar para vocês que um governo que é de esquerda de verdade, que pensa no desenvolvimento, na intervenção estatal na economia, não deveria estar tão preocupado como está o atual de buscar a todo custo um superávit, inclusive cortando gastos de salário mínimo, de BPC, de Bolsa Família, de investimento na educação. Então, já nem vou entrar muito nessa lógica, porque eu vou trazer aqui outros pontos que eu considero também relevantes. Vamos tentar raciocinar inicialmente aqui o que é ser de esquerda, né? Porque assim, ser de esquerda, gente, não acreditem nisso, né? De que ser de esquerda é só você ser progressista. É só você falar em nome das minorias, falar que pobre tem que ter comida na mesa, falar que negros tem que estar com mais espaço nas universidades, falar que você é a favor do casamento gay, por exemplo. Tudo isso são questões muito legítimas, mas se apegar especificamente nisso não te torna de esquerda. Talvez para uma geração mais nova, né, que cresceu acompanhando algumas figuras políticas atuais, infelizmente, tendem a acreditar que ser de esquerda é simplesmente falar em nome das minorias. E não é. Porque se a gente for seguir essa lógica, a Simone Tebet e a Tabata Amaral são pessoas que falam em nome de algumas minorias, falam em nome de algumas lutas progressistas, mas tudo isso a partir de uma agenda neoliberal. Uma agenda econômica de direita. Vê lá quem financia a Tabata Amaral e vê lá quem sustenta no poder a Simone Tebet, que sempre se admitiu como uma pessoa mais liberal e que inclusive disse que ficou surpresa com o convite que o Lula fez para ela assumir o Ministério do Planejamento. Ela mesma ficou surpresa. Ser de esquerda sempre foi olhar muito mais para a questão estrutural dos problemas que estão assolando a nossa sociedade. Sempre foi isso. E ser de esquerda no Brasil, especificamente, sempre foi tratar de questões muito mais sensíveis do que meramente questões das identidades. Então a gente pode pegar, por exemplo, figuras como o Brizola. O Brizola olhava com muita atenção para a questão da educação pública de qualidade, não ligava para a quantidade de recursos que teriam que ser alocados para você entregar o mínimo de dignidade para as populações de favelas daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que ele fez muito isso a partir dos CIEPs. Ser de esquerda também deveria ser falar sobre industrialização. Afinal, qualquer sociedade, mais uma vez, que se desenvolveu a partir de um projeto industrial. Porque é a partir de um projeto industrial que um governo tem a maior capacidade de intervir na economia, gerar empregos qualificados, agregar valor na produção, trazer prosperidade para a sociedade. Então, assim, um governo que não pauta a industrialização e que um governo que nunca teve a industrialização como tópico central de um desenvolvimento, ainda mais num país da América Latina, subdesenvolvido como o Brasil, também já tem coisa muito estranha no ar. E aqui no Brasil a gente acompanha, quando a gente faz esse tipo de crítica ao governo do PT, do Lula especificamente, a gente, hora ou outra, acaba ouvindo o argumento de que, cara, mas como é que a gente vai ser de esquerda num país em que o Congresso está completamente na mão da extrema-direita? Como é que a gente vai fazer isso num país no qual quem manda na economia é o mercado financeiro? Eu entendo muito esse argumento, mas vamos tentar
como é que funciona a política no Brasil, como é que ela funcionou nos últimos anos, porque a gente teve o governo Lula 1 e 2 de relativo sucesso, no qual o presidente Lula saiu em 2010 do cargo com cerca de 80% de aprovação. É uma aprovação histórica que pouquíssimos presidentes no Brasil alcançaram, pouquíssimos presidentes no mundo alcançaram. E eu, na minha inocência aqui, tendo a crer que 80% de aprovação é um número suficiente não só para você fazer um sucessor, mas para você fazer uma grande mobilização nacional em torno de um projeto nacional de desenvolvimento com teor de esquerda, que é supostamente de onde o PT vem, da esquerda, correto? Para além disso, o PT, mesmo depois da sua pior crise da história, no qual teve sua maior liderança, que é o Lula, preso, a Dilma, a sua última presidente antes do Lula, impeachmentada, e a Lava Jato destruindo boa parte das lideranças importantes do partido, conseguiu, mesmo depois de tudo isso, voltar ao poder. O que mostra, mais uma vez, a força que o partido tem nos meios sociais, em regiões do Brasil como no Nordeste, um partido que tem uma máquina muito grande, que consegue utilizar muito bem ela em época de eleição. Mesmo assim, eles continuam, depois de 16 anos de governo do PT, insistindo nessa tecla de que a gente não consegue porque o Congresso é de direita. Será que não falta um pouco mais de mobilização? Um pouco mais de autocrítica para perceber que tudo está na questão da mobilização? E aqui eu vou tentar trazer exemplos recentes de governos ditos de esquerda que conseguiram fazer uma mobilização popular e aprovar reformas populares muito mais do que o governo Lula fez. Exemplos recentes: Gustavo Petro na Colômbia e Claudia Sheinbaum no México. Começar pela Claudia Sheinbaum. Olha que esses dois países, é bom a gente ter isso em mente, esses dois países são países que sempre foram de direita. Se eu não me engano, o primeiro presidente de esquerda que o México teve foi o López Obrador, o antecessor da Claudia Sheinbaum, cerca de 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. E o Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, se eu não me engano, tá? Estamos falando de dois países que têm uma base amplamente de direita, completamente influenciados pelo poder estadunidense. Tá? Começa por aí. A Claudia Sheinbaum no México, depois de pegar um bom governo do López Obrador também, de esquerda, conseguiu reestatizar a Pemex, se eu não me engano, a empresa de petróleo do México. Falar em reestatização hoje é algo que se limita muito na Europa. A Europa ainda tem lá uma estrutura econômica liberal, porém com um papel estatal importante. E lá sim eles estão conseguindo fazer uma série de reestatizações, principalmente por conta da crise energética que eles têm sofrido após a guerra na Ucrânia. Aqui na América do Sul, na América Latina, é um pouco difícil ver esse movimento, mas a Claudia Sheinbaum, segunda presidente de esquerda da história do México, de um país que até 2018 sempre foi de direita, conseguiu aprovar uma reestatização de uma empresa de energia, uma empresa de petróleo mexicana. E ainda conseguiu criar uma empresa estatal, olha isso que eu estou falando aqui é difícil a gente encontrar no Brasil hoje. Conseguiu criar em pleno 2025 uma estatal de companhia aérea para entregar voos mais baratos para a população, que é a Aerolíneas Mexicanas, se eu não me engano. Aeroméxico, eu não vou lembrar agora o nome. Mas aqui, ó, conseguiu criar uma estatal e reestatizar uma empresa super importante de uma economia, que é o setor energético, que é a Pemex. O Gustavo Petro, lá na Colômbia, também primeiro presidente da esquerda da história da Colômbia, conseguiu aprovar reforma trabalhista e reforma da Previdência. Nós, brasileiros aqui, a gente está acostumado a ouvir essas palavras, reforma da Previdência e reforma trabalhista, na hora já vem, fudeu, acabaram com nossos direitos. É isso que vem na nossa cabeça. Porque quando a política brasileira começa a se mobilizar em torno de falar e de pautar reforma trabalhista e reforma da Previdência, tenha certeza que é para destruir direito, que é para enxugar o papel do Estado. Isso é certo. Lá não. Lá, no país que sempre foi de direita, o Gustavo Petro, depois de muita mobilização e muita luta política no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, conseguiu aprovar uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência que são direcionadas aos interesses da classe trabalhadora. Foi isso que foi feito lá na Colômbia esse ano, se eu não me engano, no final do ano passado. Como é que ele fez isso? Tenha certeza que não foi por meio de uma grande frente ampla, democrática, de direita e de centro-direita. Foi indo pra rua, foi conversando com o povo. Coisa que o Lula é elogiado porque sempre fez. Mas cadê que ele tá fazendo nesse terceiro governo? Não tá fazendo. Mobilização, zero. Então eu trouxe aqui 2 exemplos de países que sempre foram de direita e estão conseguindo aprovar reformas e medidas muito mais de esquerda do que o Lula consegue. E aqui não sou nem só eu que estou dizendo, tá? Tem figuras do PT ligados ao governo, figuras importantes do PT, dizendo que esse atual governo é um governo que joga com a centro-direita e com a direita. Se eles estão dizendo, quem sou eu, que nem do PT sou e nem quero ser, para dizer o contrário, meu amigo? E aí a gente olha para uma série de promessas que o próprio Lula fez na época de campanha, em 2022, dizendo
queria reestatizar a Eletrobras, que foi privatizada no final de 2022, ainda no governo Bolsonaro, nunca mais tocou-se no assunto. Temos um governo Lula atual que é um dos que menos investe, menos faz investimentos. A gente não pode esquecer que uma coisa é gasto público, outra coisa é investimento. Investimento é a longo prazo, para setores específicos, setores que vão ser privilegiados em busca do desenvolvimento. Gasto público é um gasto corrente, muitas vezes são gastos obrigatórios. Então, assim, é um governo que investe mal e investe muito pouco. Até em 2024, a gente tinha um dos menores índices de desenvolvimento dos últimos 10 anos. Então, assim, é um governo que deixou de pensar o papel do Estado na economia. É um governo que se prende especificamente a entregar benefícios sociais, programas sociais para a população. Que lá tem sim as suas vantagens, são importantes, mas não dá para ser só isso. E vamos combinar que programas sociais, como o Bolsa Família, não são medidas econômicas heterodoxas, mais à esquerda. São medidas econômicas liberais. As primeiras pessoas que planejaram e que idealizaram programas sociais tal qual o Bolsa Família são teóricos econômicos liberais, ligados à direita. Então até nisso o governo Lula está pecando, entendeu? E o pior de tudo é ver que qualquer figura de esquerda, que seja realmente de esquerda, que tente fazer uma crítica construtiva direcionada ao governo dele, é completamente destruído pela máquina petista e colocado de escanteio, muitas vezes saindo de eleições com rejeições muito altas, como é o caso do Ciro Gomes, como já foi o caso do Brizola, como já foi o caso da Heloísa Helena, até o caso da Marina Silva. E com o PT funciona assim, meu amigo. Se você não gostou, a gente vai te criticar até você ceder e aceitar um carguinho nosso pra ficar aqui de escanteio, tá? Com a gente vai ser assim. Se não aceitar, a gente te destrói e queima a tua carreira política. É o que fizeram com pessoas que não cederam à pressão do PT, como o Ciro Gomes. Bom, era essa a reflexão que eu queria trazer no vídeo de hoje. Talvez esteja respondida a pergunta que eu vou colocar na thumb do vídeo, no nome do vídeo, que é: será que existe esquerda no Brasil? Eu acho que está respondido. E espero que as pessoas consigam levar essa reflexão à frente, tendo em vista que ano que vem a gente tem eleição. Se você gostou desse vídeo, peço que curta, comenta e compartilha para aumentar o engajamento e se inscreve aqui no canal. Valeu, fui!